A atmosfera estava carregada. O bar vibrava com a música alta, mas havia algo mais no ar, uma tensão palpável que pairava sobre as cabeças dos frequentadores. Isadora Moretti, uma jovem designer de moda, estava sentada em uma mesa próxima ao balcão, com um copo de vinho tinto nas mãos. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam fixos em seu celular, ignorando completamente o olhar penetrante que a observava do outro lado do espaço. Raul Santiago, o chefe de uma das organizações criminosas mais temidas da cidade, a encarava com uma intensidade que fazia o coração dela disparar. E em meio ao barulho e às risadas, a ordem que ecoou como um trovão a fez estremecer. "Tragam ela para mim." Isadora sentiu um arrepio descer pela espinha. Ela sempre soube que aquele lugar era perigoso, um ponto de encontro para a elite e o submundo de São Paulo. As luzes baixas e a decoração sofisticada escondiam segredos e intenções obscuras. Raul, com seu ar imponente e seu sorriso sedutor, era o tipo de homem que poderia arruinar vidas com um simples estalar de dedos. O fato de ele estar interessado nela a fazia se sentir como um inseto preso em uma teia de aranha, sem saber se lutava ou se entregava. A jovem era forte e independente, mas o passado a deixava cautelosa. Tinha aprendido a desconfiar de homens poderosos, aqueles que prometiam o mundo, mas que frequentemente entregavam dor e desilusão. Sua vida tinha sido preenchida com as cores vibrantes de suas criações, mas também com as sombras de relacionamentos fracassados. O último, um amor que atraiu, tinha deixado cicatrizes profundas. E agora, naquele bar, enquanto Raul a observava, ela se perguntava se estava prestes a abrir uma nova ferida. Raul Santiago era um homem de dualidades. Por fora, ele exibia uma confiança inabalável, um charme que atraía tanto admiradores quanto inimigos. Conhecido por sua frieza nos negócios e pela habilidade em lidar com situações perigosas, poucos conheciam o lado gentil que se escondia por trás de sua fachada de chefe da máfia. Ele cresceu em um mundo onde a sobrevivência se sobrepunha à moralidade, mas havia algo em Isadora que o intrigava. Sua resistência, sua maneira de ignorá-lo, despertava nele uma curiosidade quase infantil. Ele queria descobrir o que havia por trás daquela mulher que parecia tão alheia ao seu mundo. Luiz, Luca, o melhor amigo de Isadora, estava ciente do perigo. Sempre preocupado com a segurança dela, Luca tinha tentado convencê-la a evitar Raul. Ele era leal e protetor, fazendo de tudo para que Isadora não se envolvesse com homens que poderiam machucá-la. As conversas entre eles sempre giravam em torno das intenções de Raul, mas Isadora permanecia firme em sua decisão de não se deixar levar. Ela sabia que a atração era intensa, mas seu instinto gritava que era uma armadilha. Enquanto a noite avançava, a música lá fora aumentava, mas a tensão no interior do bar se tornava cada vez mais evidente. Isadora olhou novamente para Raul, que agora se aproximava com passos firmes, seu olhar determinado. Ela sentiu um misto de medo e excitação. A ordem que ele havia dado reverberava em sua mente. "Tragam ela para mim." O que isso significava? O que Raul realmente queria? O conflito dentro dela crescia. A atração por Raul era inegável, mas o receio do mundo em que ele estava envolvido a fazia hesitar. As luzes do bar piscavam, criando um jogo de sombras que refletia sua luta interna. Ela precisava fazer uma escolha: seguir em frente ignorando o que sentia ou abrir-se para o desconhecido, mesmo que isso significasse se aproximar do perigo. A noite ainda estava longe de acabar, e o destino de Isadora e Raul estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. A atmosfera do bar continuou elétrica, mas Isadora se sentia cada vez mais isolada em sua bolha de desconforto. O olhar de Raul Santiago a seguia, e ela se perguntava se conseguira ignorá-lo por tanto tempo. Mas a verdade é que aquela atração a deixava inquieta. Ela sabia que o homem à sua frente não era apenas um chefe de máfia. Ele era um mistério, uma força da natureza que desafiava a sua vontade de se afastar de tudo o que representava. Naquela noite, enquanto o bar se enchia de risos e conversas animadas, Isadora começou a receber mensagens anônimas. O primeiro alerta foi um sussurro de preocupação.
Cuidado com quem te observa. O coração dela disparou. Era apenas uma mensagem, mas a tensão na sua nuca a fez perceber que talvez houvesse algo mais. O medo começou a se infiltrar em sua mente, e o que antes era uma simples atração, agora se tornava um verdadeiro dilema. Ela olhou para Luca, seu melhor amigo, que estava sentado ao seu lado, engrossando a conversa com um grupo de amigos. Luca era leal e protetor, e a preocupação que ele sentia por Isadora transparecia em seu olhar. Ele sempre havia sido seu escudo contra o mundo exterior, e neste momento a presença dele era um alívio. Isadora, você está bem? Luca perguntou, percebendo que ela estava distante. Você parece preocupada. Não sei, Luca. É só um pressentimento. Ela hesitou, sem querer preocupar ainda mais seu amigo, mas a sensação de que estava sendo seguida não a deixava em paz. Acho que vou embora. Luca franziu a testa. Por que não pede um táxi? É melhor do que andar sozinha por aí. Ela assentiu, mas antes que pudesse pegar o celular, Raul se aproximou. O ar ao redor deles parecia mudar e uma tensão silenciosa se estabeleceu. Isadora, ele disse, sua voz suave, mas autoritária. Posso falar com você um momento? Isadora hesitou. O desejo de confrontar Raul e a necessidade de se afastar dele se chocavam dentro dela. Não, obrigada, respondeu, tentando manter a firmeza na voz. Luca, percebendo a situação, se levantou. O que você quer com ela, Raul? Deixa-a em paz. Raul olhou para Luca e a intensidade de seu olhar fez com que o amigo recuasse um pouco. Não estou aqui para ameaçar, apenas quero conversar. Ele dirigiu seu olhar para Isadora, que sentiu um frio da barriga. Você tem algo que me intriga. Eu não estou interessada, Isadora respondeu, mais decidida dessa vez. Mas mesmo assim, a voz dela tremeu ao pronunciar aquelas palavras. Mas você nem sabe o que estou oferecendo, Raul insistiu, o canto de seus lábios se curvando em um sorriso. Eu poderia ajudar sua carreira, você tem talento. Não preciso da sua ajuda, ela declarou, virando-se para Luca, que estava claramente tenso. Vamos embora. Mas antes que pudessem sair, o celular de Isadora vibrou novamente. Ela olhou para a tela e viu outra mensagem. Ele não é quem você pensa. Cuidado. O sangue dela gelou. O que isso significava? Era um aviso ou uma ameaça? Isadora, Raul disse, sua voz agora mais suave. Eu realmente só quero conversar. Não sou seu inimigo. Você é tudo o que eu evito, ela respondeu, sua voz firme, mas seu coração batia acelerado. E não vou me envolver com alguém como você. Raul a observou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Você não sabe de mim, o que eu sou, o que eu faço, mas posso te mostrar outra perspectiva. Luca, percebendo a crescente tensão, se virou para Raul. Eu sugiro que você a deixe em paz, não é o que você está pensando. Raul deu um sorriso sardônico. Sou um homem de negócios, Luca, e negócios são negócios. Mas não se preocupe, não estou aqui para causar problemas. Ele se virou de volta para Isadora, a intensidade de seu olhar agora mais complexa. Mas, se precisar de algo, estarei por perto. Com isso, Raul se afastou, deixando um rastro de confusão e tensão no ar. Isadora sentiu um misto de alívio e raiva. Vamos, ela disse para Luca, que a acompanhou até a saída. No caminho de volta, Isadora não conseguia parar de pensar nas mensagens e na presença de Raul. O que ele realmente queria dela? E o que significava essa nova ameaça? As perguntas a atormentavam, intensificando sua inquietação. Você precisa tomar cuidado, Isadora, Luca disse, quebrando o silêncio. Esse cara é perigoso, não é alguém com quem você deva se envolver. Eu sei, Luca, mas é difícil ignorá-lo. Há algo nele que me atrai, e isso me assusta, ela confessou, o peso da verdade pesando sobre seus ombros. Seja forte, eu estou aqui para proteger você, Luca respondeu, sua voz firme e resoluta. Mas você precisa se afastar dele, isso não é só sobre você. Isadora assentiu, mas a dúvida ainda a consumia. Havia algo em Raul que a intrigava, um mistério que ela não conseguia decifrar. E à medida que os dias passavam, a presença dele parecia se infiltrar em sua vida de formas que ela não esperava. Naquela noite, ao deitar-se, Isadora olhou para o teto, lembrando-se do olhar de Raul. O que ele realmente queria? E o que ela faria se as ameaças se tornassem reais?
Seu coração estava dividido entre o medo e a curiosidade, e ela sabia que não poderia ignorar isso para sempre. Se você está tão intrigado com essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum capítulo dessa trama cheia de reviravoltas emocionantes. A aventura dela está apenas começando, e você não vai querer ficar de fora. A atmosfera vibrava, carregada de tensão. Isadora, sentada em sua mesa, tentava ignorar a presença opressora de Raul. O coração dela batia acelerado, não apenas pela presença do homem que a observava, mas também pela sensação de que algo estava prestes a acontecer. O bar, que antes parecia um refúgio, agora se tornava uma armadilha. Enquanto ela tomava um gole de vinho, o celular vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem anônima que dizia: "Cuidado, ele não é quem parece ser." O sangue dela gelou. O que mais ela poderia descobrir sobre Raul, além do que já suspeitava? O medo a consumia, mas, ao mesmo tempo, havia uma curiosidade inquietante. A atração que sentia por ele era como uma chama que ameaçava consumi-la por completo. Do outro lado do bar, Raul observava a jovem com um misto de interesse e preocupação. Ele sabia que sua vida estava cheia de sombras, mas o que sentia por Isadora era diferente. Era uma luz que ele nunca pensou que poderia encontrar. Quando viu o olhar dela se desviar para o celular, uma onda de ansiedade o atravessou. Ele precisava se aproximar, precisava garantir que ela estivesse segura. A música alta abafava os gritos e risadas, mas a ordem que ele deu ainda ecoava em sua mente. "Tragam ela para mim." O que ele não sabia era que, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um rival antigo, um homem chamado Vicente, havia entrado no bar. Vicente era um fantasma do passado, um homem que Raul pensou ter deixado para trás. E agora ele parecia decidido a recuperar o que tinha perdido, mesmo que isso significasse usar Isadora como isca. Com um movimento furtivo, Vicente se aproximou da mesa de Isadora. Ela não percebeu, tão envolvida estava em seus pensamentos. O coração dela socava contra o peito quando, de repente, sentiu uma mão em seu ombro. Ela se virou e, antes que pudesse gritar, Vicente a puxou para fora do bar. O pânico tomou conta dela. A cena ao redor se desfez em um borrão. As luzes, as vozes, tudo se tornou um eco distante. Raul, ao perceber o que estava acontecendo, sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Com um movimento ágil, ele se levantou e correu em direção à saída, mas Vicente já havia desaparecido com Isadora na escuridão da rua. A noite que antes era apenas uma balança de sentimentos, agora se tornava um campo de batalha. O cheiro de fumaça e o som de motores ao longe pareciam um aviso sombrio. Raul estava determinado. Ele não ia deixar que o passado o definisse. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, enquanto Raul perseguia os rastros de Vicente. A cada esquina, seu coração martelava mais forte. Ele precisava encontrar Isadora. O amor que sentia por ela o impulsionava como nunca antes. Raul sabia que a vida dentro do crime era cheia de riscos, mas ele estava preparado para enfrentar qualquer um que se colocasse entre ele e a mulher que despertou algo nele que ele pensou estava enterrado para sempre. Quando finalmente chegou a um armazém abandonado, soube que estava perto. A atmosfera era pesada e a tensão pulsava no ar. Ele empurrou a porta de forma abrupta e o eco do metal rangendo parecia um grito de guerra. Dentro, a escuridão era quase total, mas ele conseguiu distinguir a silhueta de Vicente, que segurava Isadora pelo braço. O olhar dela era de desespero, e isso cortou Raul como uma faca afiada. "Solte-a, Vicente!" gritou Raul, sua voz ecoando pelas paredes frias do armazém. Vicente virou-se para ele, um sorriso cruel nos lábios. "Olha quem decidiu aparecer. Você sempre foi um tolo, Raul. Acha que pode deixar o passado para trás? Esta é a sua chance de voltar ao jogo." "Não estou interessado no seu jogo", Raul respondeu, o fogo da determinação em seus olhos. "Deixe-a ir." Isadora, presa entre os dois homens, sentiu o coração acelerar. Cada palavra era carregada de emoção, e ela percebeu que, apesar da situação, havia algo mais profundo acontecendo.
Raul estava lutando por ela, e isso a fez sentir uma coragem que não sabia que possuía. Você nunca entendeu, Raul. O poder é tudo. Vicente riu, puxando Isadora para mais perto. E você está prestes a perder tudo, inclusive a mulher que ama. Com um movimento rápido, Raul avançou, desferindo um golpe certeiro no rosto de Vicente. O homem tropeçou e Isadora aproveitou a oportunidade para se libertar. O pânico e a adrenalina a impulsionaram. Raul a olhou com intensidade, e naquele instante ela viu não apenas um chefe de máfia, mas um homem que lutava contra seus próprios demônios. "Venha, Isadora!" gritou Raul, estendendo a mão para ela. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, Vicente se recuperou e atacou Raul novamente. O barulho do impacto reverberou pelo armazém. Isadora sentiu seu coração apertar. Ela não podia ficar parada. "Raul!" gritou ela, e sua voz soou como um chamado à ação. Raul, ao ouvir seu nome, virou-se para ela com um olhar que fazia seu coração disparar. Ele nunca havia sentido algo tão forte. A conexão entre eles era inegável, mas, ao mesmo tempo, ele precisava acabar com isso. "Eu não deixarei que você a machuque", Raul gritou, enfrentando Vicente com uma determinação feroz. O combate era intenso. Raul lutava com todas as forças, não apenas para proteger Isadora, mas para se redimir. Ele queria mostrar a ela que havia mais em seu coração do que apenas o lado sombrio do crime. Finalmente, em um movimento decisivo, Raul conseguiu desarmar Vicente, empurrando-o para o chão. O homem olhou para cima, a fúria em seus olhos, mas Raul não estava mais disposto a se deixar levar por suas provocações. "Você perdeu, Vicente", Raul disse, ofegante. "Nunca mais coloque suas mãos nela." Quando Vicente se levantou, a derrota estava estampada em seu rosto. Ele desapareceu na escuridão, deixando Raul e Isadora sozinhos no armazém. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Isadora olhou para Raul, assustada, mas também impressionada. Você foi incrível!" Ele respirou fundo, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. "Eu não posso deixar você sozinha, nunca mais." Ela se aproximou dele, o olhar dela cheio de perguntas. "Mas você é um chefe de máfia, Raul. Essa vida não é para mim." Raul sentiu um peso no coração. Ele sabia que a vida que levava era cheia de riscos e segredos. Mas, naquele momento, ele também percebeu que Isadora era a única coisa que ele realmente queria proteger. "Eu não sou apenas isso. Eu quero mudar." Isadora hesitou, a luta interna visível em seu rosto. "Como você pode mudar, Raul? Você está preso nesse mundo." "Eu posso sair dele", ele respondeu, a sinceridade em sua voz. "Se você me deixar, eu lutarei por nós, por um futuro diferente." Os olhos dela brilharam com a intensidade da promessa. O passado de Raul era uma sombra, mas a luz que ele via em Isadora o fazia acreditar que era possível mudar. O clímax da luta não era apenas físico, mas emocional. Isadora percebeu que, ao invés de se afastar, ela poderia ser a força que ajudaria Raul a se redimir. A conexão entre eles era profunda e ela estava disposta a explorar isso, mesmo que significasse enfrentar o desconhecido. "Se você quer mudar, então eu estarei ao seu lado", Isadora declarou, a voz firme. E assim, naquele armazém escuro, sob a luz fraca que filtrava pelas janelas quebradas, Isadora e Raul fizeram uma promessa silenciosa. Eles iriam enfrentar o mundo juntos, e a jornada deles estava apenas começando. O amor poderia ser a chave para a redenção, e juntos eles poderiam encontrar uma nova luz no meio das sombras. A atmosfera no bar havia mudado drasticamente desde aquela noite fatídica em que Isadora Moretti ignorou o olhar penetrante de Raul Santiago. Agora, em um ambiente mais calmo e iluminado, ambos se encontravam em um escritório elegante, longe da agitação e do perigo que os cercavam anteriormente. A tensão entre eles havia se transformado em uma conexão profunda, moldada por desafios e revelações. Isadora estava sentada à mesa, observando Raul, que parecia mais relaxado, mas ainda carregava o peso de suas responsabilidades.
A jovem designer sentia que, ao lado dele, havia encontrado um propósito inesperado. O que antes era um medo paralisante do mundo criminoso, agora se tornava uma oportunidade de transformação. Ela sabia que Raul não era apenas o chefe da máfia. Ele era um homem em busca de redenção. Você realmente quer fazer isso? Isadora perguntou, a determinação em sua voz misturada com um toque de insegurança. Ela tinha proposto a ideia de usar os recursos de Raul para ajudar jovens em risco, um centro de acolhimento que pudesse oferecer um futuro diferente para aqueles que, como ele, haviam sido moldados por circunstâncias difíceis. Raul a olhou com um brilho nos olhos, uma expressão que misturava respeito e admiração. Sei que não é fácil mudar, mas quero tentar, quero fazer a diferença. Sua sinceridade era palpável e Isadora sentiu seu coração aquecer. Ele não era mais apenas o homem que ela temia, ele era alguém que buscava um caminho melhor. Com o passar dos dias, eles começaram a trabalhar juntos na criação do centro. Isadora trouxe suas ideias e sua paixão, enquanto Raul utilizava seus contatos e recursos. Juntos, eles tornaram-se uma força poderosa, desafiando as expectativas que o mundo tinha deles. E, à medida que o projeto ganhava vida, Isadora percebeu que havia encontrado não apenas um parceiro de negócios, mas um verdadeiro aliado. Luiz, o melhor amigo de Isadora, observava essa transformação com cautela. Ele sempre foi protetor, mas não pôde deixar de notar como a mudança impactava sua amiga. "Você realmente confia nele?" perguntou uma noite, enquanto os três se reuniam para discutir os planos. "Sim, Luca, ele não é quem eu pensava que era. Raul tem um lado que poucos conhecem, e eu quero acreditar que ele pode mudar." A resposta de Isadora foi firme, refletindo seu crescimento pessoal. Ela havia aprendido a ver além das aparências e a dar uma chance ao amor e à redenção. O centro de acolhimento foi inaugurado em uma cerimônia cheia de emoção. Raul discursou, sua voz forte e clara, compartilhando sua história de vida, seus erros e seu desejo de ajudar outros a não cometerem os mesmos. Isadora ficou ao seu lado, sentindo orgulho do homem que ele havia se tornado. A plateia estava atenta, muitos emocionados com a sinceridade dele. "Estamos aqui para mostrar que todos têm uma segunda chance. Que, independentemente do passado, o futuro pode ser diferente." Raul concluiu, olhando para Isadora com gratidão. Ela sorriu, sentindo-se parte de algo maior do que eles. Com o centro funcionando, a vida de Isadora e Raul começou a se entrelaçar de formas que eles nunca imaginaram. Isadora se tornou uma mentora para os jovens, enquanto Raul se envolvia em iniciativas comunitárias, afastando-se cada vez mais do mundo do crime. A cada dia, ele provava que o amor e a esperança poderiam vencer o medo e a desconfiança. Com o tempo, o relacionamento deles também floresceu. Isadora e Raul se tornaram inseparáveis, compartilhando risos, sonhos e desafios. Ela o ajudou a ver o mundo de uma forma diferente, enquanto ele a fez perceber que o amor verdadeiro pode ser encontrado mesmo nas sombras mais profundas. Porém, a vida nunca é simples, e novos desafios estavam por vir. Um antigo rival de Raul, que não aceitava sua mudança, começou a fazer ameaças, tentando desestabilizar o centro e a nova vida que eles haviam construído. Mas desta vez, Isadora não estava disposta a recuar. Juntos, ela e Raul enfrentaram a adversidade, mostrando que a força de um amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. "Não vamos deixar que o passado vença", Isadora afirmou, olhando nos olhos de Raul com determinação. Ele sorriu, agora com a confiança de um homem que encontrou seu propósito. A história de Isadora e Raul se tornou um exemplo de como o amor pode transformar vidas. Eles não apenas mudaram suas próprias trajetórias, mas também impactaram a vida de muitos jovens que agora tinham uma nova chance. O centro de acolhimento floresceu, e a comunidade começou a ver Raul não como um chefe da máfia, mas como um líder que inspirava mudanças positivas. Quando a poeira finalmente assentou, Isadora percebeu que havia se tornado uma mulher mais forte e corajosa. Raul, por sua vez, havia deixado para trás o homem que era, tornando-se um símbolo de esperança. Juntos, eles aprenderam que o amor não é apenas sobre estar junto nos momentos bons, mas também sobre enfrentar os desafios e crescer juntos. E assim, enquanto caminhavam de mãos dadas pela rua iluminada, Isadora sorriu, sentindo-se plena. A vida havia lhe ensinado a confiar de novo.
a amar sem medo. Ela sabia que o futuro que construíram era apenas o começo de uma nova história. Se você se inspirou com a jornada de Isadora e Raul, não esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhar suas impressões e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma nova história que trazemos para você. Vamos juntos explorar mais histórias de amor, superação e redenção. A vida é cheia de surpresas, e o que vem a seguir pode ser ainda mais emocionante. Até a próxima!